A primeira vez que Tiririca fez um discurso na Câmara dos Deputados. Ele ainda disse que dos 513 deputados, apenas 8 são assíduos. Vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego e vamos olhar para o nosso povo. A gente sabe que todos nós ganhamos bem, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo de profissão. Nunca brinquei aqui dentro. O parlamentar trabalha muito e produz pouco. A gente é bem pago, a gente tira livre 23 mil. E, portanto, ele que foi reeleito com mais de 1 milhão de votos, na época outros 2 deputados conseguiram uma vaga no Congresso por causa do quociente eleitoral dele. É aquela regra eleitoral que o ouvinte já sabe, no Brasil quem elege os deputados, vereadores, enfim, o legislativo é o quociente eleitoral, então é o partido. Então, quando um candidato faz muitos votos, esses votos acabam servindo também para puxar outros candidatos que não conseguiram tantos votos assim. O Tiririca dando uma lição de moral aí no Congresso. E o que mais chama a atenção nisso tudo é que ele usou a tribuna uma única vez e justamente para dizer que tem vergonha de ter sido deputado. E isso causou muitos problemas no partido dele, que estava contando que o Tiririca saísse mais uma vez, fizesse aquele caminhão de votos lá em São Paulo e puxasse mais 2 ou 3 correligionários, o que não vai acontecer agora. E me pareceu, não sei se você sentiu isso, muito verdadeiro o que ele falou ali. Ele estava fazendo um desabafo mesmo e, enfim, até disse que não posso contar o que vi aqui. Deveria contar, viu, Tiririca? Já que está saindo... Já que tá saindo, metendo o pé na porta, então já sai contando tudo. Saia pela porta da frente de verdade, então. Lógico. E conte o que viu lá. Eu conversava com outro deputado um tempo atrás e ele me falava exatamente a mesma coisa. Ele era deputado novato de primeiro mandato e falou assim, ó, a primeira orientação que eu recebi aqui é: faça o seu trabalho, até critique as coisas, mas não fale mal dos seus parceiros de Congresso. Isso é morte aqui. Então o espírito corporativista dentro do Congresso é muito forte. Então, eles até aceitam que o cara critique no genérico, fale que a política não funciona. Agora, eles não aceitam que você vá lá e aponte o dedo na cara e fale assim, ó, esse aqui é ladrão. Fala, esse daqui roubou. E o Tiririca fez a mesma coisa agora, né? Ah, não é todo mundo, não sei o quê. Ora, Tiririca, se decidiu sair fora, faça bem feito. Dê nome aos bois. Você falou que só 8, pela sua lógica ali, deveriam algum tipo de respeito seu, que seriam os 8 que são assíduos. Então sobrou quase não, mais de 500 para você nominar aí o que sabe que eles fizeram errado. Então, já que fez isso, faça completo, faça certo. A gente ainda espera que você dê nome aos bois do que acontece no Congresso Nacional. Agora 7h12. E falando de Congresso, vamos falar agora de reforma da Previdência. Esta quarta-feira foi dia de negociação sobre o projeto na Câmara dos Deputados. Mais um partido aceitou apoiar a mudança. O PTB anunciou o apoio e fechou questão sobre o assunto. O deputado que descumprir pode ser punido e até mesmo expulso da legenda. Restam 2 semanas de trabalho no Congresso, tempo suficiente para aprovar o texto, se houver interesse da maioria. O deputado paranaense Rubens Bueno, do PPS, é a favor da mudança. Minha parte, pessoalmente, eu já tomei uma decisão. Eu voto pela reforma da Previdência, porque não há outra saída fora disso. Já o deputado Toninho Wandscher, do PROS, acredita que a reforma não será votada nesse ano. O debate é importante, temos que continuar o debate, porque não podemos fugir dele, mas a impressão minha é que não se vota esse ano a reforma da Previdência. Para a reforma ser aprovada, são necessários 308 votos a favor do projeto e o governo agora colocou a máquina para funcionar. Ligou o trator, está engatando a marcha e vai passar para cima. O Michel Temer está querendo aprovar a reforma, está pressionando o Rodrigo Maia para colocar na pauta. Rodrigo Maia reticente, dizendo que só vai colocar quando tiver os 308 votos necessários, mas a cúpula do governo entende que os votos que faltam só serão conquistados no curso da discussão, quando tiver a discussão na rua, de fato, lá dentro do Congresso. Portanto, vamos esperar, as próximas semanas podem ser decisivas aí para a reforma da Previdência. 7h14 agora. Para terminar esse bloco falando de Brasília,
tem uma coisa boa que os deputados fizeram lá. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta mudanças na lei de trânsito. O motorista que dirigir sob efeito de álcool e que for acusado de homicídio vai ficar preso de 5 a 8 anos e ainda vai ser impedido de responder em liberdade ou trocar a pena por cestas básicas. Até então, os acusados de matar no trânsito poderiam responder por homicídio culposo com pena de detenção de 2 a 4 anos, mesmo que fosse comprovada a embriaguez ao volante. A lei atual também permite responder pelo crime em liberdade. Agora o projeto vai para a sanção do presidente Michel Temer. Portanto, você que ainda insiste em tomar umas e depois pegar o volante, agora a pena ficou mais dura para você. O cara bebe, sempre acha, não, comigo não vai acontecer, ou eu fico mais cuidadoso quando eu bebo porque eu dirijo mais devagar. Balela. Você perde reflexo, fica perigoso no trânsito e agora a pena é de 5 a 8 anos e não pode mais responder em liberdade, nem fazer a transação penal, que eles chamam lá, de trocar a pena por cestas básicas, por serviços comunitários, enfim. Agora é cana. Foi pego dirigindo bêbado e atropelou alguém, vai ficar preso de 5 a 8 anos. 7h15 agora. Muitos ouvintes participando aqui da nossa programação, aqui pelo Facebook, tá o Aguinaldo Milani, lá de Foz do Iguaçu, dizendo que tá chovendo muito por lá também. A Doroti Poço diz que não acredita em ninguém daquela manada. Imagino, Doroti, que tá falando aqui sobre o Congresso Nacional. O Johnny Leite diz que Tiririca ficou 7 anos lá só mamando os benefícios do Estado e ainda disse que vai votar no Lula no ano que vem. Essa parte do Lula eu não escutei, Johnny, mas enfim, o que você falou é verdade. Ele demorou 7 anos para perceber que lá é um antro, passou por uma reeleição para perceber que lá é um antro. Por isso que eu vi muita gente elogiando a postura do Tiririca. Eu tenho minhas ressalvas, viu? Demorou 7 anos para perceber que aquilo lá não prestava e quando sai afagando alguns colegas. Ai, não são todos, são algumas exceções. Então dê nome das exceções. O Wagner Sabino também conosco aqui. O WhatsApp tá com um problema aqui, mas vamos ver se a gente consegue ler algumas participações. O Álvaro, do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, dizendo que Tiririca é um palhaço. Esperam o que dele? Só sabe fazer palhaçada, não deve se levar ele a sério. Os paulistas que elegeram ele. Enfim, tenho também a participação aqui do final do telefone 9040, ele colocou o nome aqui, o Elcio Koleski, dizendo: bom dia, 7 anos mamando e só agora sai, uma palhaçada literalmente. O pessoal na bronca com o Tiririca aqui, saiu meio pela culatra o tiro dele, viu? O Luiz Fabiano de Colombo dizendo, aqui ironizando, Lula chamando o Moro de surdo e mentiroso? Faça-me o favor, chega de lulices. O Alfredo Og, do bairro Capão Raso aqui na capital, diz que perguntem pro Lula de onde veio aqueles milhões que estão bloqueados pela justiça e que ele está tentando liberar. Lembrando que o ex-presidente Lula teve 9 milhões bloqueados em 2 planos de previdência e mais um dinheiro em umas contas bancárias que realmente foram congelados pelo juiz Sérgio Moro e ele tenta a todo custo liberar, agora já em segunda instância, lá em Porto Alegre. O que vocês acham que ele quis fazer, tipo o Tiririca? Pergunta o final do telefone 9571. Pareceu, né? Não... Até pareceu verdadeiro desabafo, mas ele quis fazer média com quem vai ficar lá. Então eu ainda tô reticente, demorou 7 anos para perceber. Se a gente que tá fora, né? Todos nós aqui que estamos fora do Congresso, já temos essa impressão ruim, imagina quem tá dentro, quem ficou lá 7 anos. Todo dia lá nas sessões, o Tiririca que falou que não faltava, inclusive, não percebeu, demorou 7 anos para cair a ficha, que aquilo lá é um antro, um mandato não foi suficiente, ele foi para outro. Enfim, algumas interrogações sobre essa postura do Tiririca. 7h18 agora, vamos pro intervalo, Tê? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e com a atualização aí do campeonato de chula do DNA. Isso é muito importante, a notícia do dia é essa. Ele passou para a próxima fase? Daqui a pouco. Então tá bom, vamos lá. E mais notícias. 7h22, os ouvintes aqui enlouquecidos, querendo notícias do campeonato de chula de Daniel Couto. Aonde que é? Uruguaiana? Onde que é o campeonato? Não, ela é em Porto Alegre. Em Porto Alegre, na capital do Gaúcho. Exatamente. 15º campeonato de chula. Daqui a pouquinho as informações sobre o desempenho de Couto
no campeonato de chula. Agora uma informação importante, viu? Um incêndio destruiu parte do Palácio Belvedere, no centro de Curitiba, na noite desta quarta-feira. O prédio histórico, construído em 1915, é uma referência arquitetônica da cidade. O prédio, que é tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná, estava fechado e esse ano o prefeito Rafael Greca anunciou que ele iria abrigar a nova sede da Academia Paranaense de Letras e liberou recursos para readequar o edifício. O fogo começou por volta das 10 horas da noite. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Pelo Facebook, o prefeito Rafael Greca lamentou o ocorrido. 7h23 agora. Será apresentado amanhã na Câmara de Vereadores, em sessão especial, o relatório final sobre o caso da vereadora de Curitiba, Kátia Dietrich, conhecida como Kátia dos Animais. Ela é acusada por ex-funcionários de exigir parte dos salários deles. Nesta sexta-feira, os vereadores vão decidir pela cassação ou não do mandato dela. São necessários votos de pelo menos 26 parlamentares. Se a marca não for atingida, o processo é arquivado. Ontem, a vereadora recebeu a informação que foi expulsa do Solidariedade por ter uma conduta incompatível com os princípios do partido. Indignada, ela disse que não recebeu nenhum tipo de notificação e que recebeu a notícia pela imprensa. Eu tenho endereço fixo, eu trabalho aqui na Câmara, não recebi nenhum tipo de notificação. Ou seja, só me traz indignação. E por que 2 dias antes do relatório final da minha comissão processante? Então isso justifica o complô. É isso que eu tento falar para a sociedade. Eu sou inocente, estou sendo vítima de um complô. Eu sou uma pessoa séria. A população acreditou em mim. Você viu aí que ela disse que é vítima de um complô e ainda disse que ninguém vai tirar ela de lá. Existe um complô. E isso se torna cada dia mais evidente. Eu cheguei aqui muito inexperiente e hoje eu sou uma nova pessoa, mais preparada para representar a população. Eles querem meu sangue, eles só vão ter no fim. Ninguém vai me tirar daqui. Ninguém vai tirar ela de lá, segundo a Kátia dos Animais. Amanhã, então, tem a sessão que vai decidir se ela será afastada ou não. E o argumento dela fraquinho, né? Parece aquela coisa que é até piada. Isso é intriga da oposição. Não traz elementos de verdade, não traz fatos dizendo que os assessores mentiram. Os assessores que deram até número de contas. Os assessores que disseram que entregavam, sacavam, em outros casos, na boca do caixa e já repassavam dentro do gabinete o dinheiro. E ela só fala que é intriga da oposição. Segundo a Kátia, vamos falar o que ela fala no bastidor, porque no microfone ela não fala tudo. No bastidor ela fala o seguinte, que o suplente de vereador Zé Maria, que é suplente dela, pelo partido dela, teria armado toda essa situação para ela ser cassada e ele assumir a vaga. Isso que a Kátia fala por aí, isso que ela espalha por aí. E daí no microfone ela fala outra coisa, fica essa historinha para boi dormir, que é um complô. Esse complô que ela fala tem nome certo, segundo ela, é o suplente de vereador Zé Maria, do Solidariedade, que teria armado tudo isso para tirá-la de lá. Agora, o que a gente sabe é que as acusações dos assessores são bem robustas e vai caber agora aos nobres colegas dela decidirem se a afastam ou não. Tem palpite, Tê, do que vai acontecer? Bom, depois de todo esse mimimi aí, com certeza ela vai sair, né? Eu acho também. O Denil falava sempre aqui, né? A Kátia foi o boi de piranha. Não é só ela que faz isso lá na Câmara. Já tem outras suspeitas, inclusive, sendo investigadas pelo Ministério Público. Quem está falando isso não é esse jornalista. Quem está falando isso é o Ministério Público do Estado, que investiga outras suspeitas de vereadores que pegam parte dos salários dos seus assessores. Mas aí a Câmara precisa dar uma resposta à sociedade curitibana. Essa resposta pode vir amanhã, entregando a cabeça de Kátia Dietrich. É isso que pode acontecer. Vamos acompanhar amanhã para ver o que termina por lá. 7h27 agora. Essa musiquinha nos lembra que estamos na época do Natal, Terribas. Pois é. Essa época do ano é muito legal, né? Muito gostoso, é muito bom, o pessoal fica mais legal e tal. O pessoal fica mais feliz, né? Mais bondoso. Quem também tá feliz são os presos da Lava Jato, lá de Pinhais, viu? Eles vão ter uma ceia especial nesse Natal. Entre eles o Eduardo Cunha, o André Vargas e o João Vacari, que vai seguir o protocolo geral lá do presídio do Complexo Médico Penal de Pinhais. As famílias poderão levar durante as visitas arroz, feijão, macarrão, carne assada sem osso, pudim,
bolos sem cobertura, frutas descascadas, salada verde ou maionese e refrigerante. A Jane caprichou aqui, colocou o cardápio completo. Olha que beleza. Os 11 que estão presos na carceragem da Polícia Federal, como a de Iraçá, de Antônio Palocci, poderão receber 2 pacotes de biscoito, uma barra de chocolate, frutas, material de higiene e limpeza e roupas. Parece alimentos comuns pra gente, mas pra quem está na prisão, esses alimentos só são liberados em datas especiais. No dia a dia, eles precisam comer quentinhas, igual os presos por outros crimes. Sobre as quentinhas tem uma coisa interessante. Sabe quem que distribui as quentinhas lá? Porque os presos ajudam, né? No dia a dia do presídio, nos serviços ali. Sabe quem que distribui as quentinhas lá em Pinhais? O Vacari. O Vacari. O Vacari, tesoureiro do PT, ex-tesoureiro do PT, é o homem da quentinha. De verdade. Ele que distribuía outras coisas, segundo o Ministério Público Federal, que era propina, agora distribui o carrinho das quentinhas. Que irônico, não? E eles gostam da quentinha, viu, Tê? O Cunha, por exemplo, volta e meia pede mais uma extra, come o que sobra dos colegas e tal. Não é ruim a comida, não. Eles gostam das quentinhas lá que recebem no Complexo Médico Penal. Essas curiosidades dos presos da Lava Jato que a gente acaba tendo Cunha, acesso, né? Durante a apuração. Que fome, Que fome do Cunha. O homem come bastante, tá passando bem no presídio lá. Ele escreve carta, que ele escreve muitas cartas, volta e meia tem alguma na imprensa, inclusive, e come. Já o André Vargas, por exemplo, também come bastante, mas tá escrevendo um livro. Diz que logo vai lançar um livro aí, Memórias do Cárcere, de André Vargas. O homem que já foi vice-presidente da Câmara dos Deputados e agora está preso aqui em Pinhais. E o PT esqueceu do André Vargas, né? Tá certo que ele, quando foi preso, já não estava mais no partido. Ele estava sem partido. Mas ele sempre foi um militante histórico do PT. E eu não vejo a senadora Gleice Hoffmann, por exemplo, defender o André Vargas. Ele, inclusive, é da mesma cidade do marido dela, Paulo Bernardo. Eram amigos os dois. Mas, de repente, o PT esqueceu de parte do time, só defende o Lula. Por que será que o PT não defende o André Vargas? Eu tenho essa dúvida e se alguém puder me responder, vou registrar aqui no ar. Portanto, 7h30 agora. O novo sistema de tributação do Paraná, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, entra em vigor em janeiro do ano que vem. Para explicar aos empresários o que muda na prática, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, esteve na Associação Comercial do Paraná e garantiu que com a adaptação às regras do Simples Nacional, não haverá aumento na cobrança de impostos para a maioria dos empresários. Os que têm faturamento anual até R$360 mil continuam isento da cobrança de ICMS. Já para aqueles que faturam entre esse valor e até 3,6 milhões de reais, estarão sujeitos a uma cobrança gradativa de impostos que tem no máximo 20% de aumento. O secretário Mauro Ricardo Costa reforçou que com a mudança, as microempresas paranaenses continuarão a ter a menor tributação do país. Vai beneficiar significativamente as empresas do Simples Nacional, além de uma redução significativa de faixas e de alíquotas. Existiam 20 faixas e 20 alíquotas, agora serão apenas 5 faixas e 5 alíquotas a serem praticadas às empresas do Simples Nacional. Aí, portanto, o secretário de Fazenda do Estado dizendo que para o pequeno empresário não vai ter aumento de impostos. Agora, o que me chama a atenção no sistema de arrecadação tributária, não só do Paraná, do país todo, ele tem uma complexidade que é um negócio impressionante e ele tem um custo que também é impressionante, porque ele é tão complexo que você depende da burocracia para funcionar. Então você paga advogado, tributarista é caro, você paga contador e eles detêm o conhecimento da burocracia. Porque ninguém que não estude isso profundamente entende. Cada semana tem uma regra nova, tem uma portaria nova, tem um jeito de fiscalizar tudo isso novo. Então, além do imposto, que é caro, muito caro, né, chega a passar de 1/3, muitas vezes, do faturamento de uma empresa, o que o governo leva embora, ainda tem que pagar toda essa burocracia que faz assessoria na questão tributária, que é cara. Então, o empresário tem 2 custos, além do imposto em si, mais advogados, mais contadores, mais consultores que ajudam a entender toda essa máquina esfomeada da tributação brasileira. 7h32 agora. Falando sobre impostos, o valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou 2
trilhões. 2 trilhões nesta quarta. Segundo o impostômetro, no ano passado, o mesmo montante foi registrado somente em 29 de dezembro, o que revela o crescimento da arrecadação tributária. O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do impostômetro.com.br. Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, é possível acompanhar o quanto o país, os estados e municípios estão arrecadando em impostos e também saber o que dá para os governos fazer com todo o dinheiro arrecadado. Então o governo fica chorando aí, crise fiscal, crise econômica, mas eles estão mordendo muito mais. E foi quase um mês antes arrecadado o que se arrecadou durante todo o ano passado. 2 trilhões arrecadados até ontem, segundo o impostômetro. É muito dinheiro e eles falam que estão quebrados. 7h34 agora. O programa Nota Paraná, que devolve aos consumidores parte do imposto arrecadado com venda de produtos, faz hoje um sorteio especial de Natal. O maior prêmio será de R$1 milhão. O segundo prêmio será de 120 mil e o terceiro de 80 mil reais. Há ainda diversos prêmios de menor valor. O sorteio será feito em Maringá, na Receita Estadual, às 9h30 da manhã. Para receber o dinheiro do ICMS de volta e para participar dos sorteios, é preciso informar o CPF na hora da compra. Quem não quiser se identificar, pode pedir a nota e fazer a doação para uma entidade filantrópica. A cada R$50 em compras, o consumidor recebe um cupom. Depois disso, é preciso se cadastrar no site do programa notaparaná.pr.gov.br. E sabe, Terribas, que muita gente não pede a nota, porque tem aí uma teoria da conspiração, que o governo vai controlar o que a pessoa compra pelo CPF, enfim. Agora a verdade é que esse programa dá resultado mesmo. Eu já recebi uns troquinhos lá. Eu também. E tô pedindo, agora eu sou chata. A pessoa, inclusive, tem que refazer a nota. Vai refazer então. Eu já direcionei o meu tudo pro IPTU. Pro PVA. Pro IPVA, desculpa. PVA, isso. Dá pra, inclusive, trocar o crédito da nota pelo IPVA, que é uma boa pedida também. 7h35 agora, ainda nessa área de impostos, a Receita Federal iniciou nessa semana uma operação de combate à sonegação de contribuição previdenciária de autônomos. A Receita identificou problemas na contribuição de mais de 74 mil profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados e engenheiros, além de trabalhadores autônomos como eletricistas e cabeleireiros, como explica o coordenador da Receita Federal, Virgílio Conceta. A Receita fez um batimento nos anos 2013 a 2015 e constatou que muitos autônomos ou prestadores de serviços estavam informando o recebimento, receita de pessoas físicas, e o recolhimento da contribuição previdenciária deles estava em desacordo ou nem tinha contribuição, ou estava em valores insignificantes em relação aos rendimentos recebidos. Segundo o Conceta, a legislação exige que os profissionais liberais e os trabalhadores autônomos contribuam para a Previdência Social com 20% da remuneração total recebida no mês. Eles não podem só recolher um valor mínimo da Previdência. Tem uma parcela desses terceiros que eles prestam serviço, que eles têm que contribuir também, né? Agora a Receita está encaminhando cartas para que esses contribuintes façam a retificação na declaração. Quem não regularizar está sujeito à fiscalização e a partir de fevereiro pode receber uma multa que varia de 75% a 225% do valor devido. Além disso, o contribuinte que não regularizar a situação com a Receita corre o risco de ter os bens bloqueados. Tem consequências, né? Aí promove a cobrança administrativa, que a gente chama, não ocorrendo esse pagamento ou parcelamento, a gente encaminha para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que executa judicialmente essa dívida. São aí com penhora de bens, se ele nada disso fizer, ele vai para um cadastro de devedor também, que vai afetar a questão da vida financeira dele junto aos bancos e outras coisas. Todo o processo é feito pelo site receita.fazenda.gov.br e não há necessidade de comparecimento presencial à Receita Federal. A verdade é o seguinte: se você deve ao fisco, ao leão, pague. E eu falo isso com dor no coração às vezes, mas tem que pagar porque assim, o sistema que funciona no Brasil é de cobrança de impostos. Eles não conseguem, o governo federal, o Estado brasileiro não consegue fazer o INSS funcionar. Se você precisar de uma perícia para conseguir um benefício previdenciário, não funciona.
50 dias de fila, uma burocracia infernal para conseguir marcar, para conseguir ter acesso. Agora deve R$1 pro imposto de renda. Eles têm computador lá que cruzam até a conta da sua avó. Tanto que pegaram agora um monte de gente aí que não estava pagando o imposto, e daí eles já são esfomeados, daí se você deve, eles descobrem, o imposto triplica, chega em alguns casos a multas de 225% acima do valor devido. Então, vá lá, dê uma olhada, se tem algum problema, pague, porque pode sair mais salgada a conta. Muitos ouvintes aqui participando. Terribas, por favor, muitos ouvintes aqui desesperados sobre o campeonato de chula de Deninha Couto. Como está o homem? Ontem o Deninha participou das oitavas de final e ele ganhou. Na verdade, ele ficou em segundo lugar nas oitavas de final, foi classificado aí para quartas de final, que vai acontecer amanhã. Hoje não tem o campeonato, que hoje é o dia da ala feminina. Hoje as meninas que vão disputar. Ah, entendi. Oitavas de final. Tem os ouvintes... A final é domingo. Entendi. A final é domingo. Então, ele só volta na terça, na verdade, né? Dia 14. Isso. Então, se ele ganhar, ele vai comemorar, vai ter a ressaca, daí ele volta dia 12. Ele volta isso. Entendi. Será que vai trazer o troféu pra casa ou não? Ah, tomara, né? Já tá na quarta de final já. O Laudemir Hanson aqui, nosso ouvinte de todas as manhãs, tá perguntando cadê o vídeo do Denier dançando aí. O vídeo? Sabe que eles usam um instrumento pra dançar ali, ele faz uma piadinha com isso sim. na dança de chula. Não, eu não vou ler no ar, viu, assim, Laudemir? Não faça assim. Só porque é gaúcho. É uma dança bonita, de sapateado e tudo mais, é maravilhoso. E eu acho legal o jeito que eles olham pro outro, viu? Eles sapateiam, ele olha desafiando o outro. Ele olha, assim. Aí. Mas vamos conseguir o vídeo do Nenê dançando, a gente vai disponibilizar para os ouvintes aqui. O ouvinte final telefone 4758 dizendo que é difícil ser empresário no Brasil. Esses políticos querem tirar tudo de qualquer jeito da classe empresarial. A pergunta é como gerar emprego? É verdade, para ser empresário no Brasil, principalmente o pequeno empresário, que é quem gera emprego de verdade, né, o pequeno e médio empresário, são heróis. 1/3 do que fatura vai para o imposto. Difícil é conseguir emprego, o impossível é dar emprego. Exatamente. O ouvinte final telefone 6565 não colocou o nome, dizendo que vocês têm que exaltar o candidato do cidadão de bem, que vai liberar fuzil para fazendeiro e pistola para a população. Fala do Bolsonaro aqui. A gente não exalta ninguém, a gente fala o que acontece. A notícia é: Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão. Quem quiser faz o que quiser com essa informação. Quem quiser acreditar nele, acredita. Quem quiser não acreditar, não acredita. Se o Bolsonaro vai liberar arma, fuzil, eu nem acredito que ele vai fazer isso. Mas se for fazer isso de verdade, os eleitores dele... Quem acredita nisso também, os eleitores, acredita no Papai Noel. Os eleitores deles que façam a conta aí, façam pensem se vão votar nele por causa disso ou não. O Renan de Fazenda Rio Grande diz que a Gleisi não fala nada do Vargas porque não há mais vagas nas declarações delas, ela só fala do Lula. Já ouvinte final telefone 8277, Tiririca para presidente já. O pessoal já lançando Tiririca para presidente. Será que seria um marketing dele, hein? Claro que não, né? Se ele saísse e destruísse todo mundo. Mas do jeito que anda o Brasil, eu não duvido. Se o Tiririca sair candidato, não faria alguma votação ainda, viu? O pessoal tá votando no menos pior, e daí ele, com aquele slogan dele, pior que tá, não fica. Uma dessa em placa. O pessoal duvidou dele em São Paulo, olha o que deu lá. O ouvinte Marcelo de Araucária, sob a declaração do Tiririca, em uma breve busca no site da Câmara, encontrando o nome do deputado Francisco Everaldo, foram encontrados 59 registros como de sua autoria, mas nem todos fez sozinho. Bom, se o cara em 2 mandatos, mais de 80 meses, não tem nem 60 projetos, decepcionados devem estar seus eleitores, diz o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela conta, viu? Ele que foi lá no site da Câmara e foi pesquisar o que produziu o Tiririca, que custou um monte aos cofres públicos e retornou pouco e agora sai fazendo média. E ninguém aqui presta, mas não fala quem não presta, não fala o que aconteceu de verdade. O José Esbravati, aqui de Curitiba, diz: sugestão para os vereadores da capital: cortem os carros particulares ao invés de aumentar o IPTU. Esse negócio dos carros, né? Vereador, devolva o carro, vereador. É um absurdo, né? Carrinho lá com ar-condicionado, 1.4, e enquanto isso, o IPTU, claro, alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta é você aí que paga o seu IPTU. O dinheiro vai para lá também. Queria saber a ceia de Natal do Sérgio Cabral, como será? Ele fica lá no Rio. Não vamos tentar saber, mas deve ser. O sistema penitenciário tem regras parecidas. Entra alguma coisinha a mais, mas em tese
não entra muita coisa. Se bem que o Cabral, né, o Cabral, ele tá no Rio, amigo. E no Rio... meu irmão, lá... No Rio tem coisas especiais. Irmão, vou te falar pra tu, tem um primo que ele joga os negócios tudo por cima, irmão. Assim, entendeu? Aí tá tudo lá, os perus voando. E o Bretas lá, que é o juiz da Lava Jato no Rio, quer transferi-lo, inclusive, para outro presídio, para que ele não tenha privilégios. E daí, quem não deixa? Gilmar Mendes, né? Sempre ele ajudando ali um político corrupto. Ouvinte, para terminar esse bloco de participações, final telefone 287, dizendo que a Cátia dos Animais está parecendo até o Lula. Tudo é um complô. Ela brincando aqui com a situação. Cátia dos Animais, que vai ser julgada amanhã por seus pares e pode perder o mandato. Vamos pro break, Iter? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Rick Mais Notícias. Agora 7h48, muitos ouvintes participando do programa hoje. Final telefone 8277 não colocou o nome, dizendo: Tiririca falar pra quê? Vai virar um Celso Daniel ou um Eduardo Campos? Provocando aqui dois políticos que a gente sabe que morreram de forma trágica. O Elvis André pelo Facebook diz que é ingenuidade falar que o Tiririca deveria falar que os que não prestam. O que iria mudar? Eles iam negar e ainda acabariam processando ele. Sua opinião está registrada aqui, mas eu não acredito nisso. Eu acho que se pensássemos assim, não existiria a Lava Jato. A Lava Jato conseguiu colocar um monte de gente na cadeia, vai conseguir, inclusive, já condenou o Lula, que é o ex-presidente da República. Então acho que tem que sempre falar o que sabe. Se ele tomou a atitude de ser o guardião da moralidade e sair fora porque não concorda com o que é feito lá dentro, então ele que faça o serviço completo e fale o que não presta. O que incomodou tanto ele lá? Quem votou nele, foram mais de 1 milhão de pessoas, tem o direito de saber por que o deputado que eles elegeram está saindo fora. Então acho que era a função dele, pelo mandato que ele optou por exercer, falar o que aconteceu lá. E pelos milhões de eleitores dele, né? Exatamente. Os milhões. O ouvinte aqui, final telefone 5258, dizendo que tem que se levantar a bandeira da diminuição do custo do legislativo brasileiro nos 3 níveis. Não adianta contingenciar recursos das outras áreas se o legislativo não colabora com nada. Bem lembrado aqui, legislativo que custa caro e não entrega tanto serviço assim. O final telefone 7034 perguntando: onde eu pego o dinheiro do Nota Paraná? É pelo site notaparaná.pr.gov.br. Tem um sistema lá, você cadastra o seu CPF, vai ganhar uma senha e faz tudo por lá. Você já indica a conta e eles depositam na sua conta bancária. Funciona de verdade. É bem intuitivo o sistema, dá certo. Ou você pode também, agora não dá mais porque passou o prazo, mas até semana passada você poderia inclusive abater do seu IPVA. Agora não dá mais, mas você pode depositar na sua conta. Tem um sisteminha lá que você consegue fazer isso. E também não vai achar que tem lá 15 milhões esperando, que não tem. Não tem. Mas eles têm uns 300, uns 400. Sim. O que ajuda no IPVA, né? Exatamente. O Agilson Flauzino diz que cobram impostos com 100% de eficiência. Já a prestação de serviços é quase no zero, reclamando aqui. A Márcia Lopes, dizendo que São José dos Pinhais está ligadinha aqui no Rick Mais Notícias. Também tem a participação aqui do Cleverson Soares, dizendo que Colombo também está ligada no Rick Mais Notícias. Pessoal de Cascavel também conosco, o Alberto Dibas Neto, dizendo que por lá chove bastante. E o Éder Takaki, dizendo que no Brasil só futebol, o resto é mimimi. O lado da política ainda é podre e o povo tem memória curta. 7h50 agora. Bom, Ponta Grossa tá fervendo? Ponta Grossa tá fervendo, tem a Mission Fest que tá rolando lá, a festa do Chopp Escuro. Hoje tem Capital Inicial e amanhã tem ela, Anitta, mais internacional do que nunca, tocando em Ponta Grossa. O Jovem Pan Ponta Grossa tá dando ingressos pra Mission Fest e o pessoal tem que ficar ligado na programação do 103,5 lá em Ponta Grossa e também no Facebook da Jovem Pan PG. Tá bom? Tem ouvinte aqui perguntando se hoje não tem ingresso pro Thiago Arancan. Não, hoje não tem ingresso pro Thiago Arancan. Terribas está ruim hoje. Não, hoje é no Rock and Pop. Pra quem é de Curitiba, é no Rock and Pop hoje o ingresso do Thiago Arancan. Então, ó, você que é de Curitiba, fica ligado aí no Terribas, que entre uma música e outra tem ingressos pro show. Isso, o pessoal pode comprar ingressos no disqueingressos.com.br do Thiago Arancan. Também tem. Dia 9 de dezembro, tá chegando. Sábado agora. É sábado agora. Tá certo. Vamos embora? Vamos lá, Tê. Então,
Amanhã estamos de volta. Todo mundo mandando muita energia positiva amanhã pro Denian pra ele passar pra semifinal. Ele tá esperando e contando com todos. É isso aí. Tchau, até amanhã.